Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu quero falar sobre o tema muito atual que nós vivemos, sobre o capitalismo. O que é o capitalismo? Quando surgiu? Quais são os principais teóricos desse sistema de produção econômica e social, tá? Antes, porém, eu gostaria de indicar para vocês dois bons livros para vocês entenderem, lerem aí para entender a sociedade da qual nós estamos vivendo. Eu cito esse primeiro livro aqui, do Eric Hobsbawm, tá? A Era do Capital. Uma excelente obra. O Hobsbawm é um historiador inglês, né? E ele tem uma trilogia, pega tanto da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e tem aí uma obra sobre o século XX, que é a Era dos Extremos. Um outro livro para fazer o contraste com a argumentação é do Adam Smith, tá? A Riqueza das Nações. Então, esse é um escocês que viveu antes do período de Marx. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal e desse um joinha, ok? O que a gente pode definir como capitalismo? É um sistema econômico que surgiu no Ocidente, necessariamente aí na Idade Moderna, dividindo a história nessa Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Então, esse sistema econômico surgiu aí na Idade Moderna e se espalhou pelo mundo contemporâneo, tá? Pensar o capitalismo é uma forma da gente também tentar nos compreender, tentar compreender como é a política econômica no Brasil e no mundo, tá? Porque esse sistema econômico, chamado capitalismo, impera em escala global, né? Rompendo fronteiras, culturas, e assim, é um sistema hegemônico aí no mundo contemporâneo. Mas vamos às suas origens, né? A primeira pessoa, segundo Eric Hobsbawm, que vai dar nome a essa política econômica que nós vivemos foi o Karl Marx, tá? Que viveu no século XIX e em uma época de expansão do sistema capitalista. Ele, na sua obra, então, ele vai o capital ele vai chamar o sistema de trabalho, de produção, o sistema econômico de sua época, né? Que viveu os últimos anos dele. Nasceu na Alemanha, mas ele viveu na Inglaterra. Ele vai dar um nome, então, para essa forma econômica e social que vivemos hoje, que se chama capitalismo. Então, esse capitalismo surgiu em algumas fases, né? Surgiu primeiro como capitalismo comercial, que é a fase lá quando o Brasil foi descoberto, né? Que é o capitalismo mercantilista aí dos séculos XVI até o século XVIII. Muitos autores discordam que se constituiu de fato uma etapa propriamente capitalista ou se deve ser interpretada apenas como um período de transição entre estruturas. Então, essa relação social ela é diferente do sistema feudal. Tá? Enquanto todo vivia da agricultura em feudos e era uma plantação diversificada, o capitalismo ele já vai gerar um outro tipo de relação social do trabalhador com o dono do capital, tá? E no primeiro momento a gente entende que o capitalismo chega ao mundo numa fase mercantilista, né? Que ocorreu com o Brasil e Portugal. Num segundo momento, o capitalismo ele atingiu maior vigor. Quando? Quando ocorreu a Revolução Industrial, tá? Que é o capitalismo industrial, a era do capitalismo industrial, a era de livre concorrência, ou da economia liberal, que foi a característica aí dos primeiros anos da Revolução Industrial na Inglaterra, do século XVIII até boa parte do século XIX. Outra fase aí do capitalismo foi o capitalismo monopolista. Esse capitalismo aí existiu
entre os anos 1870 e 1914. A característica dessa fase é pela concentração de capital, tá? A luta por mercados e o protecionismo aí pelas nações em ampla e grande competição, tá? E também é chamado isso aí de imperialismo, que são nações conquistando outras nações e fazendo dessas nações conquistadas suas colônias. Só que essa fase também já passou do capitalismo. E por fim tem o capitalismo financeiro, tá? Que é o capitalismo que é exercido hoje, né? Grandes bancos surgem nesse contexto, os capitais advindos do crescimento econômico, as bolsas de valores e a venda, né, de indústrias aí, as indústrias colocaram, né, ações nessas bolsas de valores e daí ela não, assim, o cara não está sozinho. Ele é geralmente quem está à frente, o presidente é quem tem 51% aí das ações, a maioria das ações. Cada uma dessas etapas apresentadas aqui sofreu um avanço científico-tecnológico que impulsionaram o desenvolvimento de diversas empresas capitalistas, tá? Então, nós podemos observar esse desenvolvimento das empresas capitalistas aí no campo da informática, tá? Da eletrônica, e aí a gente pega toda hora, vem uma novidade. Exemplo é o celular que nós usamos. Já é um avanço aí do capitalismo. Você compra o celular, um ano ele vai bem, no segundo ano ele começa a ir mal, você tem que comprar outro para poder dar lucro aí para essa empresa, para o dono dessa indústria de informática, tá? Temos diversos autores sobre o capitalismo, mas aqui eu quero falar somente sobre dois, tá? Não que seja adepto das ideias deles ou seguidor deles, tá? Eu quero citar aqui os dois alemães, são influentes aí no mundo acadêmico de uma forma geral. O Karl Marx e o Max Weber. Os dois escreveram suas obras aí, o Karl Marx no século XIX e o Max Weber no século XX, tá? O capitalismo industrial estava no período de Marx, né, do século XIX, no seu auge, tá? Então, o ápice aí do sistema estava sendo vivenciado aí pelo Karl Marx. E como entre vários modos de produção, por ser uma forma de produção de trabalho, né? Daí o Marx vai tirar aquilo que nós chamamos de materialismo histórico dialético, tá? Ele identificou e explicou na sua obra, O Capital, as diversas relações econômicas, políticas, sociais desse sistema econômico. Ou seja, o que caracterizava suas relações de produção e o que permitia o surgimento do capitalismo como um modo de produção dominante. É isso que o Karl Marx vai estar descrevendo em sua obra, tá? Nesse sentido, aí ele vai encarar a era moderna como uma fase em que se deu a chamada acumulação primitiva de capital, tá? Que ocorreu aí a partir do crescimento das relações comerciais europeias com as áreas coloniais do mundo. Ele está no contexto aí daquela fase do capitalismo que nós chamamos de imperialismo, tá? Bom, o que equivaleria ao fenômeno designado aí como mercantilismo. Para o Marx, o capitalismo é um modo de produção. É assim que ele vai definir. Esse modo vai surgir no interior do feudalismo, o que vai levar ao fim do próprio sistema, né? Dentro do próprio sistema feudal, surgiu um modo de trabalho, de produção, a partir do feudalismo, que fez esse feudalismo morrer. Então, quando morre o sistema feudal, aí surge o sistema capitalista, tá? Que é, assim, a busca pelo lucro, né? Buscar sempre o lucro. Para ele, o século XVI ainda predominava estruturas ditas feudais na Europa. Então, pouco se iniciando o processo de intensificação do comércio mundial, cujo eixo central foi a Europa. É um processo de fabricação de que viria a ser o proletário, né? Definido como trabalhador livre. Então, o proletário, nas palavras de Marx, é o trabalhador livre.
desprovido dos meios de produção. Ele não é o dono dos meios de produção. Esse trabalhador, ele emprega a sua força de trabalho utilizando os meios de produção de um dono, né? O grande senhor, o capitalista, tem os meios de produção e conta com o trabalhador com as suas forças, sua força de produção. É o que acontece hoje nas indústrias aí capitalistas, tá? Um dos elementos centrais aí da tese do Marx é a constatação de que o sistema capitalista pressupõe uma dissociação entre o trabalhador e o meio de produção. Quer dizer, entre o trabalhador e o meio de produção, você tem o proprietário das máquinas, o proprietário da indústria, tá? No feudalismo não existia essa dissociação, né? No feudalismo, quando era vendido, tudo, se fosse vendido, passava por dono, tudo ia junto. O trabalhador, né? Era o trabalhador feudal, ele ficava preso à terra lá. E se passasse para outro dono, vendesse, ele continuava, ia junto com a família dele, com a terra também, tá? Bom, só que no sistema feudal, no sistema capitalista, o trabalhador não é mais preso à terra, né? O trabalhador ele vem para os centros urbanos, é a partir daí que vai começar, as cidades vão encher de gente, né? Vão surgir as cidades com mais de 1 milhão de pessoas, as grandes capitais, Londres, Paris, assim sucessivamente. Por quê? Porque o sistema capitalista ele desvincula o trabalhador da terra. A base de todo o processo de formação, aí, a base de todo o processo do sistema capitalista é o trabalhador assalariado. Então, para o sistema, a escravidão não vale, não presta, tá? Para o sistema tem que ter um trabalhador, e o que faz porque assim, se você produz em larga escala, você precisa de mercado consumidor. E quem dá esse mercado consumidor é o trabalhador assalariado. O trabalhador escravo, sem remuneração, ele não vai produzir, ele não vai dar lucro para a indústria, tá? Da criação desse modo de produção capitalista, o Marx então vai fazer duas distinções de classes, né? Uma é a proletária, né? O proletariado, e a burguesia, tá? O capitalismo assentado nessa imensa contradição entre capital e trabalho tenderia a gerar um certo conflito entre essas duas classes, né? A gente vai ver em história do trabalho que elas vão entrar em choque, né? Vão existir os movimentos de sindicato, greve, que foi aí foi um instrumento muito utilizado pelos trabalhadores para fazer as suas reivindicações salariais. Bom, outro teórico aí que pensou o capitalismo foi o Max Weber. Vocês já estão pensando, vai falar da ética protestante e o espírito do capitalismo. Bom, desde já quero dizer que eu não concordo com os críticos do Weber, que afirmam que foi a religião protestante que fez surgir o capitalismo. Não, o Weber não afirma nada disso. Quero citar aqui um outro escritor judeu do século XX, o Walter Benjamin, que ele diz que o capitalismo teria surgido por si só, né? Independentemente de se teve ou não reforma religiosa no século XVI. Existiria por si só. E o capitalismo por si também, segundo o Walter Benjamin, é uma religião que tem culto, tem um dogma, tem dogma, né, que é gasta, compra, 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 e tem templo, né, que é o shopping center. Shopping center é o templo do capitalismo. Tem os adoradores, que são aqueles que gastam seu dinheiro, assim, fica na ânsia para gastar o dinheiro lá no shopping. Então, eu não vejo o Marx, lendo a obra dele, eu não vejo falando que foi o protestantismo que fez gerar o capitalismo. Eu fico com a fala bem clara do Walter Benjamin. O impulso para o ganho, né, a análise do Weber vai fazer. O capitalismo é a ânsia pelo lucro, segundo Weber, mas tem nada a ver com o capitalismo em si, pois em todas as épocas e lugares
indivíduos souberam se aproveitar de alguma situação favorável aí ao lucro monetário. Para Weber, nós temos atitudes capitalistas isoladas, aventureiras, e existiram em todo o mundo em diferentes épocas da história. Então, para ele, isso não é de uma era ou de um movimento protestante. Existia em outros momentos da história. Tá? Por exemplo, essas relações, atitudes capitalistas, ele vê nas guerras dos impérios antigos, na ação dos piratas, né, nos empréstimos para governos. A tese que o Weber vai defender é que a forma ocidental era mais aperfeiçoada de capitalismo. É isso que ele defende no livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. No entanto, segundo ele, o capitalismo das primeiras décadas do século XX configurava um tipo completamente diverso e nunca antes encontrado de capitalismo. Tá? É aí que há a diferença. O Weber, para ele, ele diz que esse mundo moderno é que vai trazer essa peculiaridade fundamental, que é esse capitalismo que a gente vê, que é organizado a partir, que tem uma organização muito racional, tá? Está fundamentado no trabalhador livre e assalariado. A gente vê nessa organização industrial horários, né, estipulados pelo dono da empresa, quando deve se receber e tal. E o porquê existe aquela indústria? Né? Ela existe para o mercado, um mercado que não é fictício, um mercado que é real. Então, a indústria capitalista ela não atende às especulações, segundo o Weber. Ela não é para oportunidades políticas. Ela é para a produção de mercadorias para o mercado real. Tá? A partir disso, então, a empresa racional capitalista separou a empresa. Tá? Por exemplo, você tem hoje o espaço de produção, que são as fábricas, tem o trabalho fabril, né? Tem o comércio, tá? Tudo numa divisão bem racional. Esse espaço todo é separado da economia doméstica. Que é a economia doméstica? É o seio familiar, a moradia familiar. Também o Weber vai criar aí uma contabilidade racional, um vínculo cada vez mais estreito aí, entre a ciência e a economia. Então, assim, ele vai forjar um vasto conjunto de regras legais e estruturas racionais aí para a administração. O Weber, para ele, esse capitalismo que nós vivemos, ele teria tido a sua criação mais recente. No passado existiram atitudes capitalistas. Na história recente da humanidade, nós temos aí uma nova forma de capitalismo. Esse que a gente vive é mais recente, tá? Então, assim, é a partir desse universo cultural aí, do mundo moderno, que aí teve a reforma protestante, a partir disso o Weber forja o conceito de espírito do capitalismo, né? Que para ele é um fenômeno histórico e concreto a partir de valores culturais, oriundos aí muitas vezes no livro dele, da ética protestante. Ele não fala que o protestantismo criou, ele fala que esse capitalismo ele está presente na forma de ser no mundo protestante. Tá? Como? Ele vai utilizar isso aí muito bem quando ele vai dar características para esse capitalismo, né? De uma forma aí bem... Bom, no livro dele, do Max Weber, ele vai aí pegar os calvinistas que moram nos Estados Unidos, nas 13 colônias, século XX, né, na história norte-americana, e ele vai ver algumas características que também são características desse sistema capitalista atual. Por exemplo, se fala, o Weber aponta lá, vocação para o trabalho, a frugalidade, a honestidade dos negócios, questão da poupança, a valorização do tempo,
são práticas aí que ele encontrou ao analisar os puritanos norte-americanos. E esses princípios secularizantes da vida vão justificar o modo de vida emergente aí no mundo ocidental, do capitalismo ocidental, né? É, foi exatamente a partir desse ethos, né, dos puritanos aí, que ele vai ver essas características aí do capitalismo atual. Ele também vai tentar analisar aí a antiguidade, né, o capitalismo na antiguidade clássica, na Índia, na China, na Babilônia, na Idade Média, né? Então, o Weber, ele nunca afirmou que a reforma religiosa foi a principal e única causa do capitalismo, como alguns críticos têm apontado. Na verdade, o que Weber fez foi apresentar o tipo ideal de capitalismo, ou seja, o modelo de entender a formação e o funcionamento do sistema econômico ocidental. Tá? Bom, de uma forma geral, a gente pode entender assim, de uma forma até mesmo positiva, né? O que o capital proporciona para o ser humano, né? A mão de obra assalariada proporciona você ter um rendimento em dinheiro, né? Com esse rendimento você pode comprar coisas produzidas na grande indústria, bens de consumo, usufruir da tecnologia, de toda inovação tecnológica, de toda inovação na área da medicina, com medicamentos, né? E a gente pode ver até hoje um prolongar a mais aí da vida em face dessas inovações tecnológicas. Isso é um aspecto positivo. A parte negativa do capitalismo, que eu entendo, é a ampliação das desigualdades sociais dentro de uma mesma nação. Você tem, no sistema capitalista, gente muito rica dentro desse próprio sistema capitalista você também tem gente muito pobre, que não tem condições de comprar nada, absolutamente nada, vive em situação de miséria. Esse é o aparente problema aí do sistema capitalista. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Até breve.